Camboriú, hospede-se no Arco do Sol Parque Hotel, próximo à Igreja Assembleia de Deus, na Rua Coronel Benjamin Vieira, número 50, Centro, Camboriú, Santa Catarina. Faça sua reserva através dos telefones 47 33650494 e 47 99251 5677. Arco do Sol Parque Hotel, o hotel que todos os gideonitas se hospedam. Venham conferir. Está precisando alcançar os melhores resultados e tornar sua empresa uma referência no mercado? Nós ajudamos você. Entre em contato com o nosso departamento comercial e seja um parceiro da rádio preferida de Camboriú. Telefone 047 3404 8722 ou 047 3404 8723. E-mail radiovozmissionaria@gmail.com. Rádio Voz Missionária, a sua melhor companhia. Sistema Gideons de comunicação, a rádio missionária do Brasil, ligada em você. 10h30. Escola Dominical. Escola Dominical. Vinde, alunos, vinde estudar. Vai começar agora no seu rádio a nossa Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Pegue sua Bíblia, sua harpa e acompanhe conosco a Escola Bíblica no ar. Juntos, vamos aprender um pouco mais a Palavra de Deus. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Apoio Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Camboriú. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Salve Escola Dominical, onde a graça e amor sem igual, para pequenos e grandes também, a todo o povo de Deus. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem, trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem, trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto
A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo Espírito que em vós habita. Carta aos Romanos, capítulo 8, do verso 1 ao verso 11. E com essas palavras eu deixo a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos que nos ouvem pelas ondas do rádio ou que nos assistem pelas redes sociais. Você de perto da nossa região daqui de Camboriú, você de longe de outro estado, da região norte, da região sudeste, centro-oeste, ou também da região sul, ou em outros países. Que Deus abençoe. Muito obrigado por estar ligadinho conosco, para que nesta manhã de domingo aprendemos um pouco mais da palavra de Deus. Na técnica de som, o irmão Will estava ali deixando tudo pronto, organizado, para que possamos transmitir essa escola bíblica dominical. E está conosco o evangelista e nosso professor, Eliel Uller. Paz do Senhor, irmão Eliel. Paz do Senhor, presbítero Fabiano. Paz do Senhor, jovem Will, na técnica. O Fabiano bem entusiasmado hoje, né? Isso é bom. E a todos os nossos irmãos, paz do Senhor, obrigado por você que já está ligadinho conosco. Você acaba de entrar na página, de repente, está aí a Escola Bíblica Dominical. E nós vamos tratar hoje sobre a natureza do ser humano. É uma palavra muito importante, é edificante, é um tema necessário e é um tema pouco ensinado, pouco falado. Porque de uma forma metódica, o ensinamento sobre essa natureza, ela vem pelas revistas da EBD, né? Dificilmente alguém usa esse tema por vontade própria para fazer uma pregação. Então por isso que é bom você ficar aí ligadinho conosco. Cada domingo é um assunto. Embora o Fabiano costuma dar aqui o tema central, que é o tema geral do trimestre, mas a escola dominical ela é uma riqueza justamente pela variedade dos assuntos. Está organizado didaticamente para que ao longo de 3 ou 4 anos se aprenda resumidamente os temas e assuntos principais relacionados à Bíblia. Então não é um assunto que nós escolhemos, né? Porque se nós escolhermos o nosso próprio assunto cada domingo, a gente vai acabar caindo na repetição enfadonha. Então, como a gente segue o conteúdo da revista da CPAD, então é importante que você esteja ligadinho conosco, porque nós aprendemos daqui e você aprende daí, nós somos edificados. Isso, até porque se você seguir a Escola Bíblica Dominical a cada 4 anos, sim, um aluno assíduo da Escola Bíblica Dominical, a cada 4 anos é como se ele tivesse um curso médio, básico de teologia. Evidente. E o aluno de Escola Bíblica Dominical, ele não é enganado por falsas doutrinas, né? Porque ele vai ouvindo o assunto, como o irmão Eliel falou, são assuntos que talvez não são tratados nos cultos regulares, que eu acredito que deveriam ser tratados, e os cultos serviam para esse método, o ensinamento, e que você não é enganado quando alguém bater a sua porta com alguma heresia ou com algo que não vem da parte do Senhor. Não, nós aprendemos diferente, porque a palavra de Deus diz isso, né? Satanás ele não usou outra coisa a não ser a Bíblia tentando Jesus. É verdade, né? Mas Jesus também disse, também está escrito. Também está escrito. E o aluno da escola dominical, ele tem esse poder também, porque ele tem esse conhecimento, ele vai dizer, também está escrito. E também está escrito. E é isso aí. A nossa lição hoje de número 3, nós vamos orar para dar início à nossa escola bíblica dominical. Irmão Eliel. Deus, obrigado, Pai, por mais essa oportunidade rica, preciosa de estarmos aqui para falar a Tua palavra. Obrigado pelos nossos alunos que esperam sempre por esse horário, a escola entrar no ar. Te agradecemos, que o Senhor possa edificar cada vida, cada irmão, cada irmã que nesse momento ligou seu rádio.
aqueles que mesmo estando no trabalho, mas estão sintonizados, estão ligadinhos, Deus, coloca a tua boa mão e abençoa com uma palavra edificante. Deus, dirige essa aula, controla nossas palavras, dirige cada palavra que vamos dizer, para que seja para edificação de todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos trabalhando a nossa lição bíblica do primeiro trimestre de 2020, a raça humana, origem, queda e redenção. A lição de número hoje é a lição número 3, dia 19 de janeiro de 2020. A natureza do ser humano. Hoje é o título da nossa lição. A natureza do ser humano. O nosso texto áureo se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e verso 23, que diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa verdade prática diz assim: nossa tríplice natureza, física, mental e espiritual, deve ser plenamente consagrada ao Senhor, para que o mundo veja em nosso ser a imagem e a semelhança do Criador. Nossa tríplice natureza, está falando da tricotomia humana, e como nós lemos aqui na carta de Tessalonicenses, que fala sobre o espírito, a alma e o corpo. Na realidade, eu já vi um autor falar que nós somos um espírito, que possuímos uma alma e que moramos em um corpo, né? Que estamos dentro de um corpo e que vamos ser transformados, vamos receber um outro corpo, mas o espírito e a alma é o mesmo. Hoje nós vamos trabalhar sobre isso. Algum comentário, irmão? Olha só que essa expressão corpo, alma, espírito, que virou um refrão já, para falar do homem na sua totalidade. Isso. Por isso é que diz que a nossa tríplice natureza física, mental e espiritual está tratando do ser humano na sua totalidade. Nós não somos só um corpo que respira e caminha e executa tarefas. Nós temos um espírito que está em contato com Deus, o Espírito Santo habita em nós, e nós temos uma alma que nós vamos tratar aqui também a respeito, mas que continuamos sendo uma única pessoa, parte material e parte imaterial, que é uma divisão bem mais simples. Então, muita gente fica falando, mas a faculdade do espírito é isso, a faculdade da alma é aquilo, nas funções do corpo é essa. E a gente vê muitas especulações nesse aspecto, mas é muito importante a gente ficar com o que está escrito na Bíblia, procurar interpretar de forma coerente e correta, e ao mesmo tempo não entrar muito para o campo da especulação, porque às vezes se fala tão difícil e tão complicado, mas a gente percebe que o ensino não é usual, ou seja, não se aplica e não se usa, né? Então a gente vai ficar seguindo mais ou menos o roteiro do pastor Claudenor de Andrade a respeito da revista, para que a gente tenha um embasamento melhor também e para que você tenha um material em mãos e possa usá-lo posteriormente. Amém. A nossa leitura bíblica em classe encontramos no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26 e 28, e o capítulo 2 e verso 7. Gênesis 1 e 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e dominem sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Isso. A ordem de domínio aqui é sobre os peixes, sobre as aves, sobre a terra, sobre o gado, sobre o réptil. Deus não deu domínio de um homem sobre o outro homem. Não há um ser humano dominando o outro, mas o domínio sobre a terra, né? Impressionante que há um outro texto que diz que a terra Deus deu aos filhos dos homens para dominá-la.
Então a gente vê que o plano inicial de Deus era justamente esse controle. Só que nós temos uma dificuldade como seres humanos. Conseguimos dominar a natureza, controlar muitas coisas, claro que não tudo, mas a maior dificuldade é controlar o homem interior. Isso, porque não consegue se enxergar a si mesmo. Porque a gente vê no outro. Às vezes a gente critica tanto o outro e às vezes a nossa crítica é baseada justamente nas nossas próprias falhas. Isso. Como eu não gosto de mim nesse aspecto, eu vou criticar o outro. E assim por diante. Como nós vamos ver, o Espírito é o que ilumina, né? Quando o Espírito de Deus está sobre governa o nosso espírito, o espírito do homem, é uma luz dentro. Eu consigo enxergar a mim mesmo. É por isso que Paulo fala sobre o espelho, né? Que agora vemos como que por um espelho. Porque a palavra de Deus, ela não alivia a bronca de ninguém. O personagem que pecou é narrado o pecado e a consequência. Então, isso nos faz olhar para dentro de nós mesmos e enxergar nós naquela circunstância. Então, não tem como maquiar muito quando estamos diante da palavra de Deus, porque ela nos exorta. E ela nos fala quem realmente somos. Sabe aquele seu amigo taxativo, que talvez você não goste muito dele, mas ele fala umas verdades que quase ninguém fala e que você não gosta de ouvir? De repente, ele é esta pessoa que está te acordando para um outro lado. A crítica nem sempre destrói. Às vezes ela constrói muito mais do que um elogio. Sim. Hoje nós vamos mostrar no nosso primeiro tópico a complexidade do ser humano. É isso que a revista vai tratar. No segundo tópico, elencar as características do ser humano. No terceiro tópico, a alma como nosso elo com o mundo exterior. E no quarto tópico, relacionar o espírito com o nosso contato com Deus. Essa linha de hoje, essa matéria de hoje, ela é muito densa. E a hora hoje, ela voa. Então, talvez não vamos chegar no final do assunto, né? São 4 tópicos Isso. hoje também, mas a gente vai resumir, né? Vamos resumindo eles. O ser humano é um ser complexo. Essa complexidade passa por uma materialidade e imaterialidade. Tem o exterior e o interior. Da pessoa que se revela na constituição do corpo, da alma e do espírito. Da mesma forma que é necessário ao corpo, o exercício cotidiano, a alma e o espírito precisam cultivar o exercício diário da comunhão com Deus por meio da oração, da leitura, da palavra e da meditação das Escrituras. É verdade que devemos cuidar da saúde do corpo, mas igualmente da saúde da alma e do espírito. Nossos pensamentos devem ser levados cativos a Cristo. A nossa introdução. Na aula de hoje estudaremos as partes que constituem a natureza humana. Veremos que o nosso ser, além das virtudes, das partes que compõem de tal forma maravilhoso, que chega a ser inexplicável. Salmos 139, verso 14. Além da substância física, o corpo, possuímos também uma substância imaterial, o espírito e a alma. Habilitou-nos Deus, assim, a relacionar tanto com o mundo físico quanto com o mundo espiritual. O objetivo dessa lição não é apenas explorar a natureza humana, mas levar você a consagrar inteiramente o seu corpo, a sua alma e o seu espírito ao Criador e mantenedor de todas as coisas. A complexidade do ser humano é o nosso primeiro tópico. A natureza do ser humano é distinta tanto em relação a Deus quanto em relação aos homens, aos anjos. Vejamos por quê. A natureza de Deus. Ao contrário do homem, Deus é um ser simples. Possui uma única natureza. Por essa razão, ele foi definido pelo próprio Filho como sendo Espírito. João 4:24. Isso significa que, para existir o Senhor, não necessita, como nós, deu a natureza composta de corpo, alma e espírito. O Todo-Poderoso define-se a si mesmo como aquele que simplesmente é: eu sou o que sou. Êxodo 3:14. Ele existe por si mesmo. João 5:26. Quando ele fala aqui simples, não é algo comum.
Não é que seja algo corriqueiro e banal, mas é porque não é composto. Por exemplo, o ser humano é composto, que é corpo, alma e espírito. Deus é simples porque a sua definição é espírito. Simples é espírito, não é? Mas é muito interessante nós observarmos essa natureza divina, porque tem muita gente que, como eu também, como era adolescente, eu perguntava para minha mãe quem é que fez Deus. De onde veio Deus? Você já deve ter ouvido essa pergunta por alguém em algum lugar, né? E Deus, ele se define como sempre existiu, como eu sou o que sou. Então, Deus por si só responde. Quando Moisés vai ser enviado até Faraó e ele diz: "Tá, Deus, mas diga-me qual o teu nome para que eu possa dizer a Faraó e aos anciãos que estão no Egito." Deus disse: "Diga, eu sou o que sou." De onde surgiu o tetragrama, que é YHWH, que é um nome de Deus que só tem consoante e não tem vogal, ou seja, é um nome impronunciável, porque o judeu temia pronunciar o nome de Deus. Então, eu sou o que sou seria uma espécie de um título da sua autoexistência, da sua soberania, da sua presciência. Então, Deus, ele é. E ele se mostra, ele se revela através da criação, através do ser humano, através da sua palavra, se revelou através de seu Filho Jesus Cristo, mas ele é Espírito. Não imagine Deus um velhinho, bem cansadinho, com milhões de anos, encurvado, segurando a bengala com a barba branca. Esse não é o Deus que nós cremos e enxergamos na Bíblia. Deus não tem face humana. As linguagens bíblicas trazem uma linguagem figurada humana de Deus com olhos, com mãos, com pés, com orelhas, com nariz. Mas Deus não tem forma humana, como eu disse anteriormente nas outras aulas. Se Deus tivesse forma humana, Jesus não precisava assumir essa forma, já que ele tem na essência a mesma essência de Deus. Ele assumiu a forma humana e desceu. Se ele tivesse forma humana, ele só descia. Mas quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, a palavra imagem não é física, é moral e natural.
quando ele volta desse arrebatamento, ele escreve as coisas que ele viu. Só fez o comparativo com algo semelhante a que tinha na Terra para poder tornar isso algo comunicável. E por isso ele fez um comparativo. É semelhante ao jaspe, é semelhante à safira, parece ouro, é como se fosse vidro e assim por diante. Então a gente, quando olha a Bíblia, a gente tem que olhar sob o ponto de vista espiritual também. Será que é só isso? Não, pode ser muito mais extraordinário. Quando a gente entrar nessa dimensão espiritual, nós vamos ver e vamos perceber e entender. Mas nesse corpo limitado e material, a gente não terá o pleno conhecimento de tudo. Aquilo que Paulo disse, a gente vê ofuscado como um espelho, mas um dia nós veremos. Então, tudo que hoje parece-nos dúvidas na caminhada não deve ser motivo de parar na estrada, porque eu não tenho essas respostas. Eu não tenho todas as respostas, não é? E eu não tenho todas as explicações a respeito da Bíblia para dar. Mas uma coisa eu sei, a Bíblia é suficiente para conhecer a Deus, caminhar com Jesus e morar no céu. Lá depois, do outro lado, a gente pergunta para Ele. Né? Algumas pessoas me perguntam coisas que eu digo assim: amado, quando a gente chegar no céu, me procure e a gente vai junto perguntar para Jesus. É como uma criança que está no ventre da mãe, né? Isso, ela você me mandou o vídeo, todo né? o mundo exterior, né? Isso, ela sente todo o mundo exterior, mas ela não conhece o mundo exterior, ela não tem noção. Quando ela nasce, ela começa os seus olhos a observar o mundo. Ela não tem toda a compreensão, mas conforme vai tendo crescimento no mundo natural, conforme ela vai crescendo, e ela vai tendo o conhecimento das coisas. E é como você me mandou esse vídeo, né? Um bebê que está dentro do útero, ele não pode afirmar que não há vida fora do útero, Claro. só porque ele nunca esteve lá. Certo? Porque ele pode ouvir e sentir que há um mundo além do qual ele está inserido. Quando ele nasce, então ele percebe esse mundo. Por isso que as crianças olham tudo, percebem tudo e são extremamente curiosas, porque é um mundo completamente novo. Ele estava dentro. E outra coisa, todos nós saímos da mulher, de um útero, né? Todo ser humano, todo mundo que vive depois de Adão e Eva, todo ele que veio a esse mundo veio através do útero da mulher, do nascimento. E se perguntar a todo ele o que aconteceu lá no útero, Ninguém lembra. ninguém lembra. Ninguém sabe. As emoções, o que passou e tudo mais, ninguém sabe. A natureza dos homens. Já os seres humanos possuem uma natureza que pode ser descrita como dupla. Uma física, o corpo, e uma espiritual, a alma e o espírito. 1 Tessalonicenses 5:23. Nós lemos no texto áureo. Para vivermos neste mundo, necessitamos da nossa natureza completa. Se uma apartar-se da outra, morreremos. 1 Reis 17, 21 e 22. É a história do filho da viúva de Serepta, Sim. que morre, né? E aí Elias mede e pede a Deus: Deus, traga a alma do menino de volta, né? Se separa a parte material da parte imaterial, a vida ela não acontece. Porque nós entendemos que a alma é que anima o corpo. E se ela sai, o corpo não consegue se manter, porque ele passa a entrar em apodrecimento. Embora nós sabemos que há muitos contextos diferentes a respeito de alma e de espírito, dependendo da frase do texto, tem um sentido para a alma, tem um sentido para o espírito, mas em suma é isso, de uma forma simples. René Descartes já dizia isso: o homem é dividido em parte material física e parte imaterial. Então, essa é uma divisão bem simples, né? Logo a gente vai tratar das outras divisões. Até porque quando você vai a um funeral, você vai ao funeral, você vê o corpo dentro do caixão ali, ele tá todos os órgãos ali, está tudo ali. Só a Mas pessoa... a vida, a parte que está ali, não, só está o corpo físico. O restante não há mais nada ali. Não absorve, não ouve, não enxerga, não fala, não vê, não Isso. sente. Não. E que devemos ver também que quando a Bíblia fala de carne como pecado, não é desse corpo físico, né? Ele está usando uma figura de linguagem. Sim, a palavra grega sarx, né, para carne, que ela pode ter o sentido
ela aparece às vezes como tecido muscular, mas no contexto de carnalidade, na verdade é uma sede de vontades que são contrários à vontade de Deus. Claro, quando a alma não está sujeita ao espírito... Carne e espírito combatem. Um ao outro. Quando essa alma não está sujeita ao espírito, e esse espírito do homem não está sujeito ao espírito de Deus... ao Espírito de Deus, essa alma ela está sujeita às suas próprias vontades. E aí ela degenera. E essa alma degenerada, ela produz as obras da carne que a gente vê. E a alma sujeita ao Espírito do homem, que é sujeita ao Espírito de Deus, produz o fruto do Espírito, né? Por isso que a carne, essa carnalidade, ela deforma o Adão. E aí a imagem e a semelhança de Deus é deformado. E é onde a gente vê os homens, e até mesmo nós mesmos, fazermos atrocidades. Sério? Porque justamente é o mesmo homem, a mesma pessoa, só que não disciplinado, a sua natureza cresce livre, leve e solta, e consequentemente vai dominar suas vontades, e é aquilo que Paulo diz, que os homens são ligados e levados pelas suas próprias paixões e vontades. Quando a gente decide colocar tudo isso em sujeição à palavra de Deus e ao Espírito Santo, a gente luta contra, por isso que existe luta de espírito. Você já percebeu? Luta de espírito, porque daí você vai contra a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Aí é remar contra a correnteza. Não é fácil. Isso, porque daí você está dizendo, não, isso não é bom e isso vai me levar à morte. Né? Isso vai me levar à morte. Então eu não quero. O que eu quero é que a palavra de Deus me diz, isso é bom. Aí começa essa luta interior dentro da gente. E aí a decisão é nossa. Porque agora nós não somos mais escravos do pecado, porque ele nos transportou das trevas para o reino da sua luz. Fomos transportados. Agora nós temos condições de resistir a essas paixões. Ao contrário daquele que não conhece Cristo e a verdade ainda não veio nele, ainda ele não foi salvo, esse não tem, esse é escravo. Aquele que é escravo do pecado tem que obedecer. Né? Mas caso contrário, não. As características do corpo humano. O corpo humano tem as seguintes características: materialidade, visibilidade e mortalidade. Materialidade. Ao contrário dos anjos, seres espirituais, criado uma vez pela palavra divina, Salmo 33:6, o homem, ser material e físico, veio à vida a partir de uma matéria já existente, a terra. Deus, pois, formou Adão, o primeiro genitor da humanidade, do pó de nosso planeta. Gênesis 2:7. O mesmo pode-se dizer de Eva, que provinha do homem, possui a mesma substância, desde Gênesis 2:21 e 22. Desde a sua criação, o ser humano vem reproduzindo-se e os enchendo a terra. Gênesis 1:21, 1:28 e Atos 17:26. A maior comprovação disso é a própria ciência. Ela comprova que os elementos químicos que existem na Terra existem também no corpo humano. Existe ferro no nosso corpo que daria para fazer um prego de 17 por 27. Um prego, quantidade de ferro. Então nós temos alumínio, tem zinco, claro que em quantidades menores. Não pode ultrapassar isso, né? Se houver muitos metais pesados também, claro que prejudica. Então nós carregamos todos os elementos da terra no nosso corpo. E a gente vive da terra também. A agricultura, por mais que alguém se alimente só dos peixes, mas de algum modo algum peixe come alga, alguma coisa que a terra também produz. Então a gente depende da Terra para viver. Por isso que fora do planeta fica complicado. As pessoas querem comprar passagem para Marte e a situação é dramática, porque quem comprar essa passagem ou ganhar ela não tem direito de voltar para a Terra. Então vai ter que ter um plano muito bem elaborado, o povo quer ir para lá em 2030 e alguma coisa, para que quando chegar lá puder sobreviver em uma espécie de uma colônia totalmente fechada e conseguir uma produção de oxigênio, alimento e uma série de fatores que tornam a vida complicada lá. E hoje na Terra não se pensa nisso, porque o homem ele nasceu para estar na Terra. Deus o colocou, né? Quando se vê os vídeos das pessoas na Lua, né, os astronautas, né, ou numa estação espacial,
é complicadíssima a vida nessa circunstância, né? Até para, né, dentro de uma estação espacial também, não é? Quando se chega na Terra, se sente uma diferença muito grande por causa da gravidade, o corpo tem que se adaptar e assim por diante. Então, é gostoso estar na Terra, né? Se você nunca foi para o mar, vá um dia, e quando você voltar e colocar o pé no trapiche, como diz um amigo meu, né? Um amigo meu, irmão Paulo, ali do Barranco, ele sempre diz que levava o povo para ir pescar no mar. Quando chegava no trapiche, colocava um pé no trapiche, dizia: vocês nunca mais me convidam. Né? Embora o mar para alguns pareça ser a sua vida e o seu lugar, para outros não. Nós somos da terra, né? Por natureza nós somos da terra. E isso é importante a gente entender, que o homem, na sua materialidade, ele não tem como negar isso. Por mais importante que alguém seja, é terra. E vai morrer também. Não, irmão Eliel, fulano é um homem de Deus, ele vai viver 150 anos. Ah, sim, Billy Graham também era um homem de Deus, viveu bastante, mas não chegou nos 100, morreu. Entende? Então há pessoas que chegam nos 100, até passam, mas uma hora morre. Porque ninguém é imortal no seu estado físico. Por mais crente que alguém seja, vai adoecer e vai morrer. Uma hora morre, né? Se Jesus não voltar, morre. Há uma ordem, né? É do pó e ao pó voltarás. Não tem como escapar. E essa ordem ela não foi revogada. Então o homem é matéria, não escapa. Isso. A visibilidade e a tangibilidade. Envolto num corpo material, o ser humano pode ser visto e tocado. Aliás, a visibilidade e a tangibilidade, aquilo que se pode tocar, foram as provas que o Senhor Jesus apresentou a Tomé, como evidências de sua ressurreição física. João 20, 27. O discípulo incrédulo só veio a convencer-se da verdade depois de ter visto e tocado as feridas do Cordeiro de Deus. João 20 e 29. O problema é que o Tomé nunca estava junto com os discípulos quando Jesus aparecia, né? Esse é o problema, você está sempre fora, as coisas acontecem e não sabe. Aí quando conta, você duvida, né? O problema do Tomé era esse. Até que um dia ele estava lá no culto, aí Jesus apareceu, só toca aqui, né? Então são duas características do corpo físico aqui: a sua visibilidade e a sua tangibilidade. Tangibilidade é a capacidade do corpo ser tocado, porque ele é matéria e é visível. Não tem como se esconder dessa realidade. É visível e pronto. E Jesus usou essa parte física do seu corpo para provar a sua ressurreição. Porque se alguém tentasse tocar o corpo de Jesus após a ressurreição e a sua mão atravessasse o corpo de Jesus como se tivesse uma névoa, um espírito ou um anjo qualquer, o que se dizia? Ele não ressuscitou, o corpo foi roubado e o que tem aqui é o espírito de Jesus. Mas ele ressuscitou corpo, alma e espírito na sua humanidade, já que Jesus é humano e divino ao mesmo tempo. Então, se nós dissermos que Jesus é só divino, logo ele não morreu na cruz, porque Deus não morre. Então, ele só desmaiou e não sofreu nada por nós. Mas Jesus, ele é humano e ele é divino. Então, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, entendemos assim, quando ele diz: apalpai-me e vede que sou eu, não só nessa passagem que Tomé toca em Jesus, mas na outra passagem dos discípulos, que Jesus apareceu no meio deles, eles disseram: é um espírito, e Jesus disse: não, apalpai-me e vede, ou seja, toque e me vejam, sou eu. Sim. Sou eu. Eles não poderiam acreditar porque assistiram de longe a crucificação, não tinha como estar ali. Mas Jesus, vendo que eles não acreditavam, disse: vocês têm alguma coisa para comer? Aí ofereceram um favo de mel e um peixe, e Jesus comeu. E eles ficaram maravilhados, porque daí acreditaram que era Jesus. Então esse corpo de Jesus é o corpo que nós vamos ver no céu. Um corpo com as cicatrizes e suas marcas, um corpo glorificado, evidentemente. Que não terá mais a... Não é sujeito à matéria. A matéria, e não é mais corruptível, né? Não é mais corruptível, é um corpo glorificado, mas é o corpo. Isso, não é que nem o nosso corpo hoje, que ele é corruptível, que depois do pecado ele se tornou corruptível. Mas é um corpo apalpável, sim. O corpo de Jesus. Mas ele não está sujeito à matéria, ou seja, não precisa mais de alimento e não morre, não se acaba mais.
Então esse é o corpo que nós vamos ter. A Bíblia diz que ainda não é manifesto o que havemos de ser, porque quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, e assim como ele é, o veremos, que é Filipenses 3:20. Aí tem 1 João 3:2, agora sabemos que somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que havemos de ser, porque quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele. Isso. Né? Assim eu acho que eu como repeti ele o versículo. Assim como ele é, nós o seremos, né? Não, mas tem um outro versículo que fala parecido, que é 1 João 3, depois eu encontro, que é parecido com isso, que fala sobre o amor de Deus, mas que fala que nós teremos um corpo semelhante ao de Jesus, ou até igual, né? No sentido de natureza, né? Embora eu acredito que do pescoço para cima vai mudar alguma coisinha, porque a gente precisa se conhecer. É uma pergunta que eu já ouvi tantas vezes. Nós vamos se conhecer no céu? É claro que vamos nos conhecer no céu. É claro, pela lógica, é claro. Quando Jesus diz: nos assentaremos na mesa com Abraão, Isaac e Jacó no seu reino, e eles já estavam mortos, é possível que nós vamos saber quem é Abraão, Isaac e Jacó. Evidentemente, porque eles estarão ali em pessoa. Se eles estarão em pessoa, os demais também estarão em pessoas, porque estaremos no mesmo nível, na mesma dimensão espiritual que eles. Então, a grande probabilidade é sim, nós vamos nos conhecer no céu. Mas algumas coisas vão mudar. Por exemplo, aquele cidadão, aquela brincadeira do homem que foi pro céu e chegou lá, a mulher dele veio: ô meu amor. Ele disse: meu amor nada. O casamento era até que a morte separe. Já acabou. Deu aqui, acabou. Era só na terra. Não, mas não será assim. E não será assim. Até fugiu. O casamento é aqui nessa terra, né? Isso. Então, assim, chegar no céu, nós vamos nos conhecer, mas não teremos lembranças de coisas relacionadas a madeira, feno e palha, aquilo que nos causa dor e tristeza, tá certo? O que é madeira, aqui é pedras preciosas, ouro e prata, aí sim. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amado, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. 1 João 3:2. E isso deve ser a nossa esperança e o nosso desejo. Né? Muitas vezes nós somos atribuídos hoje por muitas falas em nossos púlpitos e de buscar satisfação pessoal aqui na terra, mas a nossa satisfação deve ser essa de a vida eterna. Essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna, e é isso que devemos buscar, que nós temos uma continuidade, a morte não é finita, nós não somos materialistas, que acabou aqui, morreu, acabou tudo, e isso não é assim. A Bíblia não nos ensina assim, e também não há sentido de uma criação ou de uma existência de você viver somente essa vida e acabou. Né? Você ser construído com toda essa beleza, se olhar a complexidade do ser humano e a beleza que é, e tudo isso terminar sem nada. Não, ele terá uma continuidade, mas aonde nós estaremos na eternidade. Essa é a diferença. Essa é o que devemos ver. Aonde eu estarei na eternidade? Nessa continuidade. E aí devemos buscar na palavra de Deus. Como ele quer que a gente haja, como devemos prosseguir, o que devemos fazer para andar nessa caminhada. Há um livro muito interessante, agora no início do ano eu ainda li ele novamente, O Peregrino. Gosto muito de A Jornada do Peregrino. Muito interessante de ler. O nosso terceira subdivisão, porque as horas voam, a mortalidade. Apesar de material, o corpo humano foi criado com a possibilidade de manter-se vivo para sempre. Se não fosse o pecado de Adão e Eva, estariam hoje entre nós. Gênesis 16 e 17. Mas por causa de sua desobediência, morreram. O salário do pecado é a morte. Isso é que Paulo já fala em Romanos. E Gênesis 5 e 5. O apóstolo Paulo ensina, porém, que quando do arrebatamento da igreja, o que é mortal revestir-se-á da imortalidade. 1 Coríntios 15, 53 e 54. O homem, portanto, foi criado imortal, ou seja, com a possibilidade de viver para sempre. Caso não houvesse pecado, mas
Quando recebemos a Jesus como nosso Salvador, passamos a desfrutar desde já da vida eterna. João 3,15. Ele é Jesus Cristo, Filho de Deus. Crer nisso depende da nossa eternidade. Então a mortalidade ninguém escapa, vai morrer, né? Com todo respeito à memória do nosso saudoso pastor Cisino Bernardino, e eu ouvi a citação do pastor Eliel Maciel lá dentro da igreja, achei bem interessante que muita gente não só acreditava, como dizia que o pastor Cisino não iria morrer. Muita gente pensava assim, porque afinal, né, o pastor Cisino é um homem de Deus, o pastor Cisino é um homem chamado por Deus, e como é que ficariam os missionários e tal? Só que ele era humano. Ele era humano. Assim como todos os outros seres humanos que você conhece, pode morrer também. Pode ser o maior homem de Deus, a pessoa mais amada e querida do planeta. Ele vai chegar um momento que vai morrer. Se for muito bem vivido, 117, 118, mas isso uma pessoa a cada 2 bilhões de pessoas. Vai chegar nos 117, 118 anos. 1 em 2 bilhões de pessoas. Os outros tantos estão com a senha na mão e aguardando sem querer ser chamado. Mas uma hora alguém grita 116. Aí confere, morreu fulano, morreu. E para morrer, como a gente costuma dizer, basta estar vivo, nós somos mortais. Um pai de família ia viajar, não viajou, ficou em casa. Foi subir numa escada para trocar a lâmpada, a escada virou, caiu, bateu a cabeça no chão, morreu. A altura de 1 metro do chão. Morreu o pai de família. Assim, a vida se acaba. Por isso que Salomão diz, antes que se despedace o cântaro junto à fonte. Quer dizer, um vaso de barro, quando cai e se quebra, repentinamente e tão frágil, de uma altura tão pequena. Isso. Mas se quebrou, morreu, acabou. Nós somos mortais. Então não adianta a gente se achar muita coisa. Não adianta pensar ser muita coisa. Ajuda quem precisa. Como eu vi ontem no jornal, aquela patroa que ficou indignada com a empregada e demitiu a empregada porque a empregada usou o único banheiro que tinha na casa. O único banheiro que tinha na casa. E ela mandou uma mensagem: você usou o banheiro porque eu ouvi você dar a descarga. Então, você não é mais minha empregada porque você não deve fazer isso. Você costuma fazer isso? Usar o banheiro na casa dos outros? Ela disse: sim, mas eu vou fazer minhas necessidades aonde? Eu vou trabalhar na sua casa, eu vou ficar um dia inteiro na sua casa, trabalhando, limpando, eu não posso usar o banheiro? Uma pessoa dessa pensa que é muita coisa, mas vai apodrecer e vai morrer como os outros demais também. Às vezes se despreza o pobre e não se dá bom dia pro gari, mas vai morrer também. Então eu gosto de pensar sobre a morte nesse aspecto. Se eu vou morrer, se eu sou limitado, então os meus semelhantes são iguais a mim. Se eles são iguais a mim, pode ser que eu morra antes e eles vivam ainda bastante tempo. Então eu não vou deixar de amar, de cumprimentar, de considerar, de perdoar, de me aproximar, porque isso não vai me diminuir, né? Isso vai acrescentar ainda ânimo à minha vida. Até porque dinheiro, fama, soberba, vaidade, roupas caras e tudo que você viveu não leva. Abriram os túmulos dos faraós, eles colocavam lá os tesouros, as riquezas. Os tesouros estavam lá onde eles colocaram, eles não levaram para onde eles foram. Continuou lá. O que você vai levar é aquilo que você fez de bom ou de ruim às outras pessoas. Aquilo que você provocou no teu próximo. Aquilo que você atribuiu ao teu próximo. Aquilo ali é que você vai levar e vai ficar nas pessoas. E se você tem bastante dinheiro, lembre-se que herança não faz os filhos te amarem mais. Às vezes é ao contrário. Às vezes faz os filhos brigarem e se dividirem. Como a Bíblia diz, às vezes se acumula tanta riqueza para alguém que vai gastar tudo. Como diz lá em Eclesiastes 5:10 em diante. E havendo um filho, não fica nada na sua mão, porque por qualquer má aventura essas riquezas se perdem. Tudo passa, tudo é vaidade e tudo se acaba. O que manda, ou o resumo de tudo é: tema a Deus e guarde seus mandamentos. Isso. Que essa é a nossa obrigação. Eclesiastes. Uma coisa interessante, eu gosto de ouvir a história das pessoas. Eu gosto de conversar com as pessoas e ouvir as suas histórias. E por várias vezes eu fiquei, não eu doente, mas cuidando de outras pessoas, minha avó, do meu sogro. E conversava com as pessoas. E é interessante como todo aquele que passa por um momento delicado na sua vida,
passa por um momento que ele vê que a vida dele estava se escoando e perdendo tudo, ele tem uma mudança drástica em seu jeito de se ver a si mesmo, de ver ao próximo e de perceber a vida ao seu redor. Aquela soberba, aquela vaidade, ela muda por causa daquela situação, porque ela vê que não era nada. Porque às vezes nós se achamos muito grandes e se esquecemos que nós somos frágeis. Mortais, muito frágil. Nosso terceiro tópico, a alma, o nosso elo com o mundo exterior. Só viremos a entender claramente a nossa natureza espiritual se aceitarmos essa proposição. Espírito e alma são inseparáveis. A partir daí, veremos a alma como a janela através do qual acessamos o mundo exterior. Nesse sentido, a morte física e a separação entre a alma e o corpo. A alma e o espírito são inseparáveis. Em nosso ser, a alma e espírito acham-se tão unidos que somente a palavra de Deus pode alcançar-lhes a junção. Hebreus 4:12. Conforme veremos, a alma e o espírito formam a nossa substância imaterial. E cada um tem uma função específica em nosso ser. Então aqui temos uma junção. Sim. Só que nós temos a gente vai tratar depois sobre o espírito, né? Sim. Mas existe o espírito do homem e o espírito de Deus. E o espírito de Deus. Quando você lê na palavra de Deus, espírito com letra minúscula, ele está falando do espírito do homem. Pneuma no grego. Isso. E quando você lê ele quando você vê com letra maiúscula, é o espírito de Deus. E foi esse elo que foi cortado com o pecado. Essa ligação que nutria, isso que nutria e que fazia de Adão a moral e conhecimento, a imagem e semelhança, aperfeiçoando ele dia a dia, esse elo é que foi cortado e o homem passa agora a degenerar. Por isso que agora nós passamos por um processo de santificação. Como nós estudamos há 5 lições atrás, eu acho, 4 temas atrás que falava sobre a salvação, tinha a justificação, a santificação e a glorificação. São os 3 passos. Agora nós estamos na santificação, que é a regeneração. Estávamos degenerando e agora passa por um processo de regeneração. O nosso espírito ligado ao Espírito de Deus começa agora a ter iluminação. Nós começamos a enxergar a nós mesmos através da palavra de Deus. E agora começa a ter uma mudança dentro de nós. Deixa eu ler aqui a alma é a janela para o mundo exterior, que é o ponto 2. Através da alma, o ser humano se expressa e tem acesso ao mundo que o cerca. Para que isso seja possível, a alma serve-se dos órgãos sensitivos. E por intermédio destes, o homem carnal deixa-se atrair pelas concupiscências da carne e dos olhos. Por isso o Senhor decreta: a alma que pecar, essa morrerá. O pecado começa na alma e contamina o espírito e o corpo. Por isso o apóstolo recomenda a completa santificação de nosso ser. Ponto 3. A separação da alma e do corpo gera a morte. A morte ocorre quando a alma separa-se do corpo. É o que nos mostra a narrativa da morte de Raquel, a esposa amada de Jacó. Saindo-lhe a alma, ela morreu. Quando isso ocorre, a alma dos justos é recolhida ao lugar de descanso, ao passo que a dos ímpios é aprisionada no inferno. Observe, pois, que a alma, juntamente com o espírito, permanece consciente até a ressurreição do corpo. Enfatizamos que a alma e o espírito são inseparáveis, são o único elemento de nossa imaterialidade. Aí você vai dizer assim para mim aí de casa: irmão Eliel, bem, mas Salomão escreveu que o espírito volta a Deus que o deu e o corpo volta ao pó. Tá? Não, isso é fato, está na Bíblia esse relato. Só que o que Salomão está relatando no livro de Eclesiastes a respeito do espírito? Qual o sentido de espírito para Salomão no livro de Eclesiastes? Será que o sentido de espírito para Salomão naquele contexto é o mesmo sentido que Paulo falou a respeito do espírito, alma e corpo? É claro que não, porque senão vamos pensar o seguinte: uma pessoa ímpia morreu. A alma dela foi para o inferno, o corpo foi para o pó, e o espírito volta a Deus. Será que Deus vai separar? Porque se ali o espírito volta a Deus de todos, então o ímpio também, a sua alma vai para o inferno, mas o espírito volta para Deus. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas espírito na qual o Salomão está falando
tem uma conotação de fôlego de vida que volta a Deus. Porque se volta a Deus, porque foi Deus quem deu a oportunidade de alguém respirar e viver. Quando a pessoa morre, Deus é a causa e efeito de tudo no Antigo Testamento. Se chove, Deus mandou a chuva. Se veio a seca, Deus mandou a seca. Se a pessoa engravidou, Deus deu filho. Se não engravidou, foi Deus que impediu de gerar. Então, é esse o aspecto. O fôlego de vida. A pessoa morreu, foi Deus que matou. Era esse o princípio. Então, o fôlego, ou seja, esse espírito, que a meu ver, Eclesiastes está falando desse fôlego, né, que é o espírito ali que aparece, que é o sentido de fôlego. E Paulo, quando fala a respeito de espírito, ele está falando da parte inseparável que liga a alma ao corpo. Então, o espírito está ligado à alma, que formam juntos a parte imaterial do homem. E o corpo é a expressão de tudo que está relacionado ao espírito e à alma. Aí nós vamos ver aqui, né, na sequência, o espírito e o nosso contato com Deus, que vai ser uma parte mais específica do espírito, mas a alma é a sede da nossa vontade. Ela tem o intelecto, ela tem a vontade, tem o raciocínio, tem o sentimento, tem a emoção, e a alma também é chamada, através dos olhos, de a sua janela que enxerga o mundo. Então a alma, por intermédio do corpo, ela mantém contato com esse mundo. Então a nossa alma, ela precisa estar domesticada, porque na nossa alma existe a emoção, a sensação de prazer. Por isso que as obras da carne acontecem na alma. Porque as obras da carne não são obras do corpo. Porque o pecado do corpo é a prostituição. A Bíblia diz que todo pecado é fora do corpo. Mas a prostituição é o pecado do corpo, que a pessoa prostitui e peca contra o próprio corpo. Mas ira, peleja, dissensão, impureza, bebedeira, essas coisas, essas vontades estão na alma. Por exemplo, a inveja e o ciúme são coisas que você não pode apalpar, não são coisas tocadas. Porque elas são, a princípio, são emoções e sentimentos, que quando saciados, eles passam a se transformar em obras da carne. Quando uma pessoa tem um sentimento de inveja, ela consegue controlar isso. Pode acontecer. Agora, quando ela parte para agressão, quando ela faz uma falcatrua para prejudicar alguém por inveja, ela está praticando uma obra da carne. E isso é a alma através do corpo nessa prática. Porque o espírito vai ter uma função diferente. É nos manter uma ligação entre nós aqui de baixo com o Deus eterno que habita na eternidade. Então essa função do espírito nós vamos ver na sequência. Então não existe essa separação entre alma e espírito. O que existe é separação de alma com o corpo. Quando a Bíblia fala na versão corrigida que a alma de Raquel saiu, ou como o Fabiano falou aqui do menino, que a alma voltou, né? Pode ter esse sentido também. Embora lá em Levítico vai falar que a alma do animal é o sangue. Então por isso que os animais irracionais, eles são completamente diferentes de nós, porque eles não têm esse raciocínio lógico, a volição que nós temos. E a volição nada mais é do que a capacidade de fazer escolhas. Isso. Que outros animais não têm e nós temos. Então, nós somos diferentes nesse aspecto, porque os animais, eles não vão para o céu quando morrem. Ai, mãe, então eu não vou ver meu cãozinho no céu. Infelizmente, eu não tenho prova bíblica para falar para você se os animais vão para o céu. Tem um corinho para criança que diz que lá no céu eu vou ver meu cãozinho de estimação. Mas o animal, ele precisaria ter um espírito e uma alma. Mas a Bíblia é clara ao enfatizar que a alma do animal é o sangue. Então, se o sangue se esvai, a vida acaba porque separou a alma do corpo, ou seja, o sangue do corpo. E já no caso do ser humano, a sua alma em separação do corpo é o que nós chamamos de alma. E aí ele passa a não ter mais emoção, vontade, sentimento, raciocínio. Por quê? A sua alma se desligou. E quem tem o poder de fazer isso é só Deus. Deus tem o poder de fazer morrer e de fazer viver. Ele é o dono da vida. Até porque na natureza, na Constituição, quando ele fala aos animais, aos répteis, se terra produza.
Sim. E ao homem eles façamos nós. É isso, Deus usou na linguagem humana, bem explicado. Isso, Deus claro. usa as suas próprias mãos e tomou do pó e soprou. Então ele formou do pó. Então é uma atenção especial. Isso, que é diferente dos animais, dos répteis e das aves. Sim. Que é totalmente São diferente. seres inferiores, né? O próprio Salmo 8 vai dizer que o homem é a coroa da criação. Isso. A separação. Agora nós vamos para o quarto tópico. O espírito, alma e corpo. O espírito, o nosso contato com Deus. O espírito humano pode ser o elo entre o corpo de Deus e a sede da nossa comunhão com o Pai Celeste. Na Bíblia, espírito e alma são tomados às vezes como sinônimos. Eu queria deixar na sua fala ali, que você falou um pouco antes, o rico e o Lázaro. Sim, Tinha consciência. Lucas 16. Isso, tinha consciência. Ali. Embora para uns é uma parábola, para outros uma narrativa. Então, mesmo assim, a gente tinha consciência. Tinha consciência, a gente percebe na parábola. O rico, ele faz lá a conjectura. Mesmo que não aparece a fala do Lázaro e tudo mais, mas o rico tinha consciência e estava ligado com as coisas da terra. Ele se fala aos meus irmãos. Sim. Né? Ele estava ligado, ele estava consciente de tudo aquilo. O que é espírito? Em termos simples, o espírito compõe juntamente com a alma. É a parte imaterial do ser humano. Embora distintos, um do outro. Não pode separar-se. Somente a palavra de Deus, como já vimos, é capaz de alcançar a divisão entre ambos. Hebreus 4:12. Em virtude de suas faculdades, o espírito humano atua como a sede das nossas afeições espirituais. Salmos 77, 3 e 6. Eu só quero ler um texto para passar Fica à pro senhor. vontade. O livro de Jó, capítulo 32 e verso 8, diz assim, na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz sábio. Então há uma diferença entre o espírito do homem e o espírito de Deus. Sim. E quando está ligado e está recebendo, é como se uma luz entrasse dentro de nós, da nossa consciência, e nos revelasse a nós mesmos o que somos. Porque nesse aspecto o espírito ele é o que está formando o elo entre nós e Deus. Já que Deus é espírito, ele coloca em nós esse espírito para que através desse espírito a gente tenha comunhão com ele. É claro que existem visões diferentes, existem pessoas que pensam completamente diferente da que eu estou narrando aqui, né? E eu respeito também. É muito interessante isso. E outra coisa importante que a gente deve entender é que esses assuntos, eles não se exaurem aqui ao meio-dia. Não, isso Esse assunto, ele segue, porque ele é muito especulativo. E ele é muito abrangente também. Então, é difícil achar uma coerência entre duas pessoas estudadas e que têm buscado com profundidade esses aspectos e que se entendem 100% na forma de pensar a respeito do assunto. Então, é um assunto que eu considero inesgotável. Qual a função do espírito, qual a função da alma, o que acontece com a alma e o espírito depois que a pessoa morre, e para onde que vai o que morre com Deus e para onde que vai o que morre sem Deus. Será que essa pessoa está dormindo? Será que essa pessoa está consciente agora? Posso usar a parábola do rico e Lázaro para embasar a minha tese? Não posso usar porque é só uma parábola. Parábola não dá doutrina, é só uma comparação, mas parece que ali é uma narrativa. E assim vai por aí afora. Se eu entender da forma da parábola sendo uma narrativa, quem morre sem Deus está consciente hoje, já que o estado do rico era um estado de sofrimento e ele já havia morrido. Embora ele estivesse em um outro lugar que não é propriamente o que nós entendemos por inferno hoje, mas que houve uma mudança talvez, né, depois da morte de Jesus, principalmente pro lado do seio de Abraão, que é chamado de paraíso, que Paulo vai dizer que é o terceiro céu. Aí entra numa outra
é a minha maneira de pensar. Olha que lado você vai ficar. Isso. Até porque nós não vamos ser transformados em deuses, né? Não. Continuamos a ser seres humanos, só que Igual. agora sem a presença do pecado. Então esse espírito... Restaurado ao estado original. Isso, exatamente. Porque precisamos passar por isso. Aí aqui, ó, o tópico de número 2, o elo entre o nosso corpo e Deus. Então, é por meio do nosso espírito que nos comunicamos com Deus. Foi seu espírito, portanto, que João recebeu a revelação do Apocalipse. Paulo, no serviço missionário, estava no espírito em comunhão com Deus e com os irmãos. Então, esse espírito é o elo entre o nosso corpo e Deus. Então, quando eu busco a Deus na oração, na palavra, eu estou alimentando o meu mundo espiritual, para que o meu mundo espiritual seja completamente controlado por Deus. A partir do momento que, através dos meus olhos, eu alimento os desejos que estão na minha alma, eu serei controlado pelos meus próprios desejos carnais e humanos. E sendo controlado por esse lado carnal, eu serei dominado por paixões e desejos. Então, por isso que Paulo fala em Gálatas 5,16 sobre o duelo entre a alma e o espírito. Né? Seria o quê? O Espírito de Deus, no convencimento pela palavra, tentando nos trazer uma natureza espiritual, enquanto o nosso homem carnal buscando realizar os seus próprios desejos. Foi essa luta que Paulo sentiu em Romanos 7, quando ele diz: eu desejo fazer o bem e não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Então ele diz: insisto na lei que é boa. O mandamento é bom, mas eu sou um homem carnal vendido ao pecado. Então, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu estou grudado em um corpo mortal e uma alma que deseja, mas não consigo separá-la porque estou vivo. Tenho desejo de morrer porque não consigo resistir, mas ao mesmo tempo não posso me matar. Por isso que um dos pais da igreja castrou-se, ele mesmo se autocastrou, porque ele entendeu que sem os testículos ele teria menos desejo por pecados, o que também é uma baita de uma bobagem, porque o desejo de pecar continua. Você se reserva numa montanha, está na mente. Claro, se reserva numa montanha e fica lá. Lá você vai ter desejos pecaminosos isolado de todo mundo, porque a nossa natureza está aqui. Ela precisa ser combatida e duelada todos os dias, para que eu possa vencer. O homem interior se renova dia após dia. Eu não tenho que me reservar. Você não tem que tirar seus filhos do grupo de jovens para eles melhorarem. Eles precisam melhorarem estando no meio dos jovens. Eles precisam melhorar estando com os adolescentes. Você precisa melhorar estando na igreja, mesmo que na igreja tenham pessoas com pecados. Porque todos os lugares que você for, há pessoas com pecado. Você não vai encontrar uma reunião que todos são santinhos. Inclusive nós mesmos não somos. Se nós não estarmos debaixo da orientação divina, do Espírito Santo está dentro de nós, a tendência nossa é degenerar. Degenerar, exatamente. Né? Mesmo que hoje estamos bem, vamos dizer assim, hoje estamos bem. Estamos bem. Mas a partir do momento que eu começo a achar que estar bem é por causa das minhas obras, começa um processo de degeneração em mim. É verdade. Porque nós não fizemos coisas boas por causa de nós mesmos. Nós fizemos porque fomos salvos e porque o Espírito de Deus habita em nós. E aí começamos a fazer coisas boas. Se nós agimos ao contrário e achamos que somos bons por nós mesmos, já começamos num processo de degeneração. Não adianta fazermos obras, como o Moliel falou aqui, ou tomarmos atitudes drásticas, porque o pecado, a carnalidade, está na nossa mente, na nossa alma. Por isso que nós somos formados, um novo ser é gerado dentro de nós. E esse novo ser é que vai herdar a vida eterna. Então devemos tomar cuidado com isso, porque muitas vezes nós nos achamos melhor do que os outros. Quando a gente vê uma pessoa, não justificando, mas quando você vê uma pessoa que rouba, que mata, ou uma pessoa que faz coisas contrárias à lei, ou que faz maldade, cheia de inveja, você se achar melhor do que ela, a tua condição é melhor do que ela, mas você como ser humano não é diferente dela, porque assim como ela é caída, a natureza dela é caída, a sua também é.
e é restaurada em Cristo. Amém. Né? E o nosso agora é o nosso... Perdi aqui, É o o último. terceiro, né? É. O último, né? A sede da nossa comunhão com Deus. Através do nosso espírito, temos experiências e encontros com Deus. Salmos 143, 4 e 7. Eis a experiência do profeta, Isaías 26 e 9. Portanto, a verdadeira alegria divina manifesta-se em primeiro lugar em nosso espírito, pois é neste que todo o nosso ser consagra-se ao serviço divino. Salmos 51 e 12, Romanos 1 e 9. O nosso espírito tanto fala em mistérios quanto ora. 1 Coríntios 14, 2, 14 e 16. O espírito também pode abrigar orgulho e soberba. Estamos falando do espírito do homem. Provérbio 16 e 18. Por isso, quando o ímpio falece, o seu espírito e também a alma, porquanto ambos são inseparáveis, é aprisionado até o julgamento final. 1 Pedro 3 e 19. Que fala sobre os espíritos em prisão, né? É 1 Pedro 3,19. Mas aqui o texto de Isaías 26 e 9 diz assim, ó: com a minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim eu te busco ansiosamente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Então, com a minha alma eu suspiro, e com o meu espírito eu te busco. Isaías 26 e 9. Então, não só esse texto, mas outros tantos textos que são bem esclarecedores a respeito dessa importância, né, da nossa comunhão com Deus no Espírito. É aquilo que Jesus disse para a samaritana: a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, porque Deus é espírito, e quem adora em espírito adora do jeito correto, porque Deus não tem imagem para ele. A imagem de Deus foi colocada no homem, imagem e semelhança. Então não podemos fazer uma imagem semelhante a um outro homem ou a um outro Deus, como que querendo representá-lo, porque Deus é espírito. Deus não tem forma. Ele habita todos os lugares simultaneamente, porque ele é transcendente. Isso. O próprio Filipe disse, né? Senhor, mostra-nos o Pai. Você por que pergunta? Quem vê a mim vê o Pai. E às vezes a imagem não é só aquela imagem que a gente vê daquele santo que a gente vê na igreja. Às vezes essa imagem está construída na nossa mente. E isso é pecado. Se não farás para ti imagem. Então, às vezes essa imagem está construída porque por causa da cultura. Como nós somos um povo já cristianizados, nós já nascemos numa cultura cristianizada e muitas vezes seguindo pelas tradições. Nós vimos os quadros que foi pintado e tudo mais e achamos que lá no céu vai estar todo mundo de branquinho, voando e e fizemos aquela imagem e constituímos aquilo na nossa mente. E não é nada daquilo que a Bíblia nos ensina. Então devemos buscar na palavra de Deus o que realmente é e o que realmente Ele quer de nós e o que nós somos e aquilo que Ele nos transformará. Amém. Uma coisa interessante, nossas horas voa. Davi, ele tinha uma coisa interessante. Porque quantas vezes nós conversamos nós com nós mesmos? Estamos falando com quem? Falando Quando sozinho. Estamos realmente falando sozinhos? Não, estamos conversando. E aqui na lição fala muito sobre o Salmo 77. E aqui Davi diz assim, ó: clamei a Deus com minha voz, e levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor. Minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Aquilo não queria consolo, era aquela guerra, pensamentos de derrota, se esquecendo das coisas que Deus tinha feito. Quantas vezes nós temos isso para não fazer crer naquilo que Deus prometeu para nós? E ele estava com essa guerra interior dentro de nós. Lembrava-me de Deus e me perturbava. Queixava-me e o meu espírito se desfalecia. Às vezes a alma, né, os nossos desejos que estamos vendo diante de nós, agora tudo se acabou, minha família não tem jeito, não consigo sair dessa, não posso disso, porque quero agir com as minhas próprias forças. Porque como a gente é humano e a gente é limitado, muitas vezes nós tentamos humanizar Deus
E diante das situações, nós descremos do poder de Deus. E é isso que Davi está dizendo aqui, ó. Lembrava-me de Deus e me perturbava. Queixava-me e o meu espírito se desfalecia. Perdia as forças. Não tinha mais como ter ligação. Mas aqui ele está conversando consigo mesmo. E ele diz assim, ó, considerava os dias da antiguidade e os anos dos tempos passados. Ele se lembrava das coisas que Deus tinha feito, dos momentos difíceis que Deus o tinha levantado. E isso trazia força. O seu espírito começava agora a dar ouvido ao Espírito de Deus e começava a trazer novamente a alma para perto. E de noite clamei a lembrança do meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito investigou. E aí ele estava falando de si para si mesmo. Rejeitará o Senhor para sempre e tornará ser favorável? Ele estava fazendo perguntas. Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se a promessa e veio a geração de geração? Esqueceu Deus de ter misericórdia ou encontrou as suas misericórdias na sua ira? Ele está falando consigo mesmo e buscando força e se lembrando das coisas de Deus. E é isso que o Espírito de Deus traz em nós. Possamos levantar esses pensamentos, ao invés de derrota, que vem dentro de nós, possa fazer diferente. Vou ler a conclusão então. O homem é um ser tanto físico quanto espiritual. Por essa razão, Deus requer nossa completa e uniforme santificação. Temos de ser santos no corpo, na alma e no espírito. Jesus morreu e ressuscitou a fim de que sejamos santos em todo o nosso ser. E quando do arrebatamento da igreja, apesar de nossas limitações, o Senhor nos revestirá da imortalidade e da incorruptibilidade. Aleluia. Busquemos a santificação. Todo o nosso ser pertence a Deus. Somos o templo do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Quero só mandar um abraço aqui para o irmão evangelista Joabe e a irmã Marta e também o filho desse casal, que é o Gamaliel, que são de Uberlândia, Minas Gerais. Eles mandaram aqui uma foto, Fabiano. Eles todos na frente do computador assistindo a Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe grandemente, tá bem? Vamos orar então? Isso. Muito obrigado a todos os irmãos que nos assistem, que estiveram conosco até agora, que nos acompanham pelo rádio, pelas redes sociais, que deixam as suas mensagens. A gente acaba lendo durante a semana, são muitas. Muito obrigado por você que compartilha os vídeos, por você que fala, digita ali, deixa as suas mensagens. Que Deus os abençoe. Muito obrigado pela sua audiência. Manuel? Deus, obrigado por essa aula, te agradecemos por nossos alunos, continue abençoando na continuação desse domingo, em todas as áreas, Senhor. Nós apresentamos cada coração, sim, colocamos Jesus, tudo diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Vim estudar com os professores que muito nos quer ver. Acabamos de apresentar Escola Dominical. Escola Dominical. Orientação didática, Departamento de Ensino da Escola Bíblica Dominical de Camboriú, Santa Catarina. Até a nossa próxima escola, se Deus assim nos permitir. Escola Dominical.